O grande jornalista, dramaturgo Nelson Rodrigues, e polêmico também, ele dizia assim: somente os inimigos não traem. E por quê? Porque, claro, dos inimigos a gente espera qualquer coisa, eles estão aí para nos ferir. Agora, e os amigos? E eu não quero falar de traição somente no sentido da relação afetiva, que é o que mais ocorre assim nos contatos de consultório. As pessoas têm uma queixa muito grande, né, de ter sido traído ou ter sido trocada por alguém, né, na relação afetiva. Mas a traição ocorre em vários tipos de outros relacionamentos. Por exemplo, entre irmãos. A gente vê isso ocorrer principalmente nas partilhas de herança. Então muitas brigas, muitos mal entendidos, né, que ocorrem nessas partilhas. A gente vê essa quebra de confiança e uma sensação de traição na relação dos filhos com os pais, quando eles percebem que os pais prometeram determinadas coisas e não cumpriram. Ou às vezes a gente percebe os pais colocando esses filhos em situações muito difíceis, colocando eles numa fria, literalmente, e aí o filho ele fica realmente ressabiado, ele fica machucado e não confia mais no pai ou na mãe. A gente vê isso também entre grandes amigos, né? Amigos que confidenciam suas intimidades, coisas que não deveriam, pelo menos a gente acredita, né, que não deveria ser colocado para outras pessoas, e de repente a gente percebe que foi falado em outros grupos, né, que aquilo que era íntimo foi vazado para outras pessoas. A gente percebe essa quebra de confiança em relação nossa com os políticos ou com a polícia, às vezes, com as autoridades, com a justiça, às vezes com o padre, com uma religião, com o sacerdote, com o líder espiritual, com o professor. Então, a quebra da confiança e, claro, essa sensação de traição, ela ocorre em muitos aspectos, em muitos lugares. Eu vim de uma família que houveram realmente muitas relações afetivas paralelas, pelo menos em algumas gerações que eu conheço. E isso acabou gerando uma desconfiança muito grande dentro das relações afetivas. Tanto é que meus pais se separaram quando praticamente eu estava nascendo, e houveram muitos conflitos, muitas brigas, onde eu e meu irmão na época fomos envolvidos, ficamos no meio daquela briga, e você conhece isso, né? Então muita raiva, muita agressão, as crianças são usadas como moeda de troca, existe assim a família de um lado fica contra a família do outro. Enfim, aquela bagunça toda que a gente sabe que nos afeta profundamente, nos machuca profundamente, mas o pior, a gente acaba herdando esse padrão de traição, de conflitos nas relações e levamos isso para a nossa vida adulta. Por que isso acontece? Então a gente deve entender que nós, seres humanos, somos seres condicionados e um dos condicionamentos possíveis nós entendemos que relação afetiva tem a ver com conflito, relação afetiva tem a ver com a entrada de outras pessoas na relação, com a interferência, ou às vezes realmente com amantes, eles fazem parte da relação afetiva. Isso é uma programação. E mesmo que a gente evite terminantemente, então eu vou fazer diferente dos meus pais, eu vou fazer diferente da minha família, eu vou seguir um padrão oposto, é muito possível que se eu não estou em paz com os sentimentos que essas traições trouxeram na minha vida, é possível que elas se repitam talvez até de outras formas. Então às vezes eu sou traído no trabalho, as pessoas me puxam o tapete, alguém é colocado num cargo onde eu deveria entrar. Às vezes eu sou traído por um amigo, por uma amiga. Então as traições ocorrem em outros âmbitos, em outros tipos de relação, mas o objetivo disso, dizendo assim, num sentido mais macro, num sentido mais sistêmico, é que a gente aprenda a lidar com as dores da traição. Então, quais são as dores? Por exemplo, a sensação de ser rejeitado. Eu fui rejeitado, eu fui deixado de lado, eu fui esquecido. Às vezes a gente tem a sensação de ser abandonado, ser enganado. Outro tipo de dor que a gente precisa aprender a lidar, a raiva.
Então, quantas vezes a primeira reação que a gente tem é o ódio, né? Aquela raiva, aquela vontade de matar aquela pessoa que nos traiu, aquele amigo que contou um segredo íntimo, né? Aquela pessoa que deixou vazar alguma coisa, aquele namorado, né, que te traiu mesmo, aquela namorada que te passou para trás. Então você tem ódio. Então aprender a lidar com essa raiva é fundamental. Algumas pessoas me dizem, mas a raiva não é legal, como que eu posso aprender a lidar com a raiva? A raiva é algo que passa no meu sistema. Eu costumo dizer para as pessoas que me ouvem, você, meus alunos, as pessoas que participam dos workshops de constelação, que na meditação a gente também não vai só perceber nossos pensamentos, a gente vai perceber também nossas emoções. E a gente precisa deixar que elas passem. Assim como quando a gente medita, a gente deixa os pensamentos passarem, por mais turbulentos que eles estejam, a gente vai perceber as sensações, os sentimentos, as emoções e também deixar passar. A raiva é algo que vem e vai. Vamos pensar no sentido assim bem animal da raiva. A raiva é uma manifestação natural de reação. Por exemplo, se eu estou sendo atacado como um bicho, eu vou ter raiva, eu vou tentar reagir. Se eu não consigo reagir, eu percebo que o outro animal, aquilo que está me atacando é muito mais forte, eu vou fugir. Então são reações naturais. Agora, por que a gente fica com raiva quando nós estamos sendo traídos? Quando a gente percebe uma traição na nossa vida, seja afetiva, na amizade, no trabalho, na família, qualquer traição. Temos dentro de nós algumas lembranças, algumas programações que não foram assentadas na nossa psique, não estão confortáveis. Elas estão lá adormecidas no inconsciente e quando vem aquela agulhinha da traição e espeta naquele ponto, ela vem à tona. Então essa raiva que surge, e às vezes surge de uma forma visceral, ela não é uma coisa de agora, ela é uma lembrança de algo passado. Pode ser que você já tenha sido traído diversas vezes. Observe, faça uma lista. Então, como é que foram as minhas relações? Onde que eu fui traído? E perceba que pode ser que você carregue um padrão de repetição de traições. Pode ser que isso também venha da sua família. Seu pai foi traído, sua mãe foi traída. E observe, não só traições afetivas, mas às vezes traição entre irmãos que passam a mão na herança, ou às vezes existem aqueles filhos não reconhecidos, que também é um tipo de traição, ele não tem os bens e o nome, ele não tem direito a nada. Então observe a sua família, diversos tipos de traição que possa ter ocorrido. E aí você vai perceber que esse padrão ele vem de antes e que talvez os sentimentos que eclodam quando você entra em contato com a raiva da traição, com a mágoa, com a tristeza, ele não é seu, ele é uma lembrança do passado. E aí você vai deixar passar. Não é tão fácil, porque esses sentimentos doem demais, né? Eu tenho plena experiência disso, eu também tenho muita dificuldade de lidar com essa sensação de traição, mas durante minha vida, né, décadas de vida e de experiências, com muitas vezes essa sensação de traição, eu pude acessar dores, raivas, mágoas, sensação de abandono, de tristeza, perceber que não tinha nada a ver com aquela pessoa que de alguma forma estava provocando essa sensação de traição, mas que era uma coisa minha, íntima, e fui deixando passar. E quanto mais a gente aprende a deixar esse fluxo de energia passar, menos esses tipos de traição vão te pegar e de repente você vai perceber que começa a não haver mais essa sensação de traição. Você começa a se libertar disso. Esse assunto de traição ele pode gerar muitos outros vídeos. Eu queria deixar esse apanhado geral para que você entre em contato com essa ideia, perceba, saia um pouquinho desse jogo de vítima que talvez a gente se coloque, então o outro é culpado, o outro me traiu, a outra me traiu, meu chefe me traiu, meu pai, minha mãe, meu irmão, não importa quem, perceba que a dor está dentro de você e o outro ele é só um catalisador, ele dispara através da ação dele, a lembrança dessa dor que está dentro de você. Se você olhar com esses olhos e com essa boa vontade de se trabalhar, em pouco tempo você vai se libertar dessa sensação, você vai conseguir lidar bem com isso e isso vai deixar de ocorrer na sua vida. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Um grande abraço, curta nosso canal, se gostou dá um joinha para nós e até o próximo vídeo.
Namastê.